Glória a Deus, boa noite aí as irmãs mais uma vez. Pode se assentar, fica à vontade aí na presença do Senhor. Hoje a palavra do Senhor que nós vamos meditar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância, de termos o Espírito Santo nas nossas vidas. Em cada um de nós termos realmente o Espírito de Deus. E a igreja primitiva, ela se preocupava com isso, Ela queria levar o Espírito Santo para as pessoas. E aqui fala algumas coisas muito importantes para nós aqui sobre isso também, Diz aqui no capítulo 8, versículo 4: depois que a igreja foi perseguida, aconteceu isso aqui, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então veja só, a igreja foi perseguida, Ali o Estevão tinha sido apedrejado, Paulo até segurou as roupas de quem apedrejou ele e tudo. E aí o que a gente vê? Com a perseguição a igreja foi dispersa, todo mundo saiu fugindo. Mas olha o que a gente lê aqui, que eles anunciavam a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo, A palavra de Deus criou os céus e a terra. A palavra de Deus, é tudo para as nossas vidas. Só que infelizmente há pessoas que ela não prioriza a palavra, que é o ensinamento, a vontade de Jesus, E aí diz mais, eles saíram então anunciando a palavra. E diz aí, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Mais uma vez a gente destaca, Filipe não foi anunciando ele: eu estou chegando aí na cidade, eu vou resolver a vida de vocês. Filipe levava Cristo, ele pregava Jesus, ele mostrava Jesus para aquelas pessoas, E aí diz assim no 6: as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Então veja só, a multidão toda unanimemente junta, todos no mesmo propósito, diz bem claro, prestavam atenção no que Filipe dizia. A gente sabe que os apóstolos, deixaram aí os registros dos ensinamentos de Jesus, para justamente a palavra chegar em nós, O ensinamento que eles davam chegar em nós. Eu até brinquei com as pessoas hoje, é muito importante a gente ler a igreja primitiva, o início da igreja, e aprender como é que eles levavam Jesus, porque hoje em dia é quase como brincadeira de criança, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio, onde fica uma fila ali de crianças, de pessoas, e aí o primeiro fala alguma coisa, quando chega lá no final é uma coisa toda distorcida, que não tem nada a ver com o início. Às vezes a gente identifica isso na igreja atual, de maneira geral eu estou falando, Na igreja atual, ou seja, não tem a ver mais com aquilo que foi no início, O Filipe não levou ele para aquelas pessoas, levou Jesus. E aqui a gente vê que eles prestavam atenção na palavra do Filipe. Não era no Filipe, era na palavra que ele pregava. Eles ouviam a palavra. Hoje as pessoas até reclamam da palavra. Essa igreja fala muito, Essa igreja fala muito, prega muito. Não, eu queria só uma oração forte aí para resolver a minha vida. Quer dizer, a pessoa não está preocupada com a palavra, com o ensinamento. E eu até depois vou mostrar para você que Jesus fala que quem ama Ele vai guardar a sua palavra. Então amar Jesus, quem ama Jesus tem que guardar a palavra. E aí ele pregou então, e olha o resultado dessas pessoas que prestaram atenção. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu escuto a palavra, mais fé surge no meu coração. E aqui eles estavam então prestando atenção. E olha o que diz aí,
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então o que a gente destaca aqui? Diz: os espíritos imundos saíam de quem tinha, eles eram expulsos, saíam. Então o Filipe, o Espírito Santo usando ele pregava a palavra e os demônios se manifestavam e ele expulsava estes demônios. Então veja bem, não diz aqui, Filipe chamava o demônio que estava no familiar para manifestar. Jesus não chamava demônio para manifestar. Filipe não chamava, ele expulsava os demônios que manifestavam. Eles eram expulsos. E também Filipe, quando ele falava, as pessoas prestavam atenção nele. Como a gente viu aqui, aquilo que ele dizia. Hoje em dia as pessoas usam até demônios para fazer as pessoas acreditarem na palavra. Bota lá um demônio incorporado para botar medo para a pessoa ser dizimista, para botar medo para a pessoa ir à igreja, porque senão o diabo vai pegar. Quer dizer, ela não está crendo na palavra, ela precisa ver um demônio incorporado falando. E Jesus nunca usou um demônio para convencer pessoas. Filipe aqui não diz que ele usava demônios, ele falava a palavra de Deus. Então quer dizer, nós devemos crer na palavra de Deus e não em manifestações de demônios. E o que o Filipe fazia? Ele usava o nome de Jesus, o poder de Deus, para expulsar, que é a nossa missão. Jesus nos chama e manda expulsar demônios. Então não é esse negócio de chamar o que está lá no filho, vem aqui agora, dá passagem e não sei lá mais o que. A gente sabe que isso tudo não é bíblico, não está de acordo com os ensinamentos que está escrito. Então nosso papel é expulsar e não chamar demônio para incorporar. Então veja só, a palavra era pregada, as pessoas acreditavam, e então os sinais aconteciam. Elas eram libertas de demônios e de doenças. E é isso que acontece quando a gente crê na palavra. Jesus afirma: os sinais seguirão aos que crerem. Nós temos que crer em nome de Jesus, amém? Aí diz mais, versículo 8 diz assim: e havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, presta bem atenção, e tinha iludido a gente de Samaria, e dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então veja só, uma coisa que eu destaco aqui, meus irmãos? Esse homem, ele usava de magia, de engano, e diz bem claro: do menor ao maior atendia a ele. Então, com quem ele pedisse ou ele falasse, respeitavam ele. E olha como o inimigo, ele engana as pessoas, ele distorce o entendimento das pessoas. Diz aqui que eles falavam desse homem que ele era a grande virtude de Deus. Olha só, ele era a virtude, virtude é poder. Então chamavam ele: essa é a virtude de Deus entre nós. Esse homem é o poder de Deus entre nós. E eu quero mostrar para você que esse homem estava usando magia, como fala aí no texto. E o que acontecia? Ele ganhava autoridade diante das pessoas, trazendo para nós devemos entender que não existe maior autoridade do que a palavra de Deus.
Mesmo que alguém faça um sinal, nós não devemos acreditar em pessoas. Nós temos que acreditar no que Deus deixou para nós escrito, que é a Bíblia Sagrada, que é os ensinamentos de Jesus. E essas pessoas reconheciam esse homem, como muitas vezes você vê pessoas sendo reconhecidas porque faz um sinal, e aí a pessoa vai acreditando e já sai seguindo aquilo que a pessoa fala, sem verificar se está de acordo com a Bíblia, E nós não podemos agir dessa forma. Lá em 2 Coríntios, eu só vou citar aqui para você, no capítulo 11, do versículo 13 ao 15, fala que até os demônios, o diabo, se transfigura em anjo de luz. E fala que os falsos profetas também vão se transfigurar como apóstolo, como uma pessoa de luz. E aí você encontra às vezes pessoas falando um palavreado doce, um palavreado calmo, aparentemente cheio de paz, cheio de unção. Você sabe disso, tem gente aí que diz que tem um espírito de luz, ou fala com o espírito de luz, enfim. Você vê que aparentemente aquela pessoa faz até algum sinal, só que não esqueça, os sinais não identificam quem é de Deus. Identifica quem é de Deus aquele que guarda a palavra. Então a gente vê aqui que esse homem, do menor, do mais pobre ao mais rico da cidade, todos reconheciam ele. Só que olha o que a gente lê aqui, ele era um homem da magia, ele era um homem de práticas erradas diante de Deus, só que todo mundo reconhecia. Então às vezes você vai encontrar muitas pessoas se dizendo de Deus, chamavam ele de grande virtude de Deus, só que aquela pessoa está agindo com práticas erradas. Muitas vezes o objetivo da pessoa não é agradar a Deus, o objetivo da pessoa é agradar os homens, é ganhar poder. É como esse camarada que queria ser grande diante das pessoas e que todo mundo viesse a reconhecê-lo. E o ser humano, a tendência do ser humano é corrupta, a gente sabe disso. O ser humano é vaidoso, é orgulhoso, quer poder, quer fama, e não deixa de ser o que aconteceu com esse homem, que ele queria a autoridade de mandar naquela cidade. Do menor ao maior obedecia a ele. Nós, como pessoas conhecedoras da palavra, devemos entender que não existe ninguém maior que ninguém. Todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Temos chamados, temos dons diferentes, ministérios diferentes talvez, cada um tem o seu chamado, mas somos todos iguais. E eu pergunto para você, como no caso dele aqui, ele era grande naquela cidade diante das pessoas, e tudo que ele fazia reconheciam ele, obedeciam ele. Agora traz para nós, hoje, conhecendo que existe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que Ele estaria conosco até o fim, nos ajudaria nas nossas fraquezas. Nós devemos entender que não existe alguém mais importante do que o Espírito Santo. Hoje em dia você vê na religião a pessoa esperando um homem vir à sua cidade. Outro dia eu até vi um vídeo aí de uma pessoa que gravou um homem que todos consideram como se fosse quase que Deus aqui na terra, aquele que vai falar por Deus ou coisa parecida. E aí a pessoa filmando ele chegando no aeroporto, a pessoa já quase chorando, dizendo: fulano chegou, a terra vai tremer e não sei o que. Mas irmão, existe alguém nessa terra, humano, mais importante do que o Espírito Santo na nossa vida? E existe alguém com mais virtude para nos dar do que o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida, é a virtude de Deus dentro de nós. Então a gente não pode, porque daí acontece da pessoa ser religiosa e buscar aquele homem mais do que ela busca o Espírito de Deus dentro dela, e isso a gente não pode deixar acontecer. E aqui nesse texto a gente vê que era uma preocupação dos apóstolos para com essa igreja. Olha o que diz aí na continuação, versículo 12:
Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então veja só, um detalhe aqui: o Filipe pregava o reino de Deus e Jesus Cristo. E hoje também, levando para esse sentido, né, a gente vê que poucas pessoas querem a palavra do reino. Ah, pastor, eu sei que existe o reino de Deus, mas eu quero resolver a minha vida aqui. Eu quero alguém que resolva a minha vida aqui. Daí ela, em vez de orar para se manter no reino, em comunhão até o fim, ela ora mais pelas coisas da terra, pelas coisas deste mundo. Quer dizer, Filipe, ele não fez grandes coisas para atrair essas pessoas. Ele não fez uma campanha da bênção. Ele levou a palavra do reino de Deus e levou Jesus Cristo. E aí diz que essas pessoas acreditaram e então foram batizadas, e até o próprio Simão. Mas eu vou mostrar para você que dentro do Simão ainda tinha algo de ruim. Quer ver? Diz mais aí, versículo 13: e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, impressionado, apavorado. Os apóstolos, olha só, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Olha o que Samaria recebeu. Filipe? Não, a palavra de Deus. Então era a palavra que era o importante, enviaram para lá Pedro e João. Agora eu pergunto para você, a igreja primitiva, nós estamos falando, como eu brinquei, não é telefone sem fio, você vê que no final chega outra coisa. Aqui não tinha outra pessoa, eles receberam da boca de Jesus o evangelho. E qual seria a preocupação deles com essa cidade que estava recebendo a palavra do reino de Deus e o nome de Jesus? Então eles se reúnem, os apóstolos, e eles enviam para essa cidade o Pedro e o João. Mas qual é o intuito deles irem lá? Hoje em dia a gente sabe, muitas vezes um líder vai a um lugar para fazer movimento, para querer alguma coisa, da igreja, enfim, outros objetivos muitas das vezes. Aqui o objetivo não era ser aquele anúncio: o Pedro e o João estão vindo aí, pessoal, vamos se preparar que vai acontecer grandes milagres extraordinários, a vida de vocês vai mudar, porque o Pedro e o João estão vindo aí. Nada disso. O que o Pedro e o João vieram fazer nesse lugar, nessa cidade que ouviu a palavra e que se batizou, que acreditou na palavra do reino de Deus? Olha o que eles vieram fazer. Diz aí no versículo 15: enviaram, a igreja enviou o Pedro e o João. E no versículo 15 diz: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha só o propósito. O Pedro e o João desceram para orar por aquelas pessoas. Claro que quem batiza é Jesus, não é os homens, mas eles oravam para que Deus derramasse o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Então você vê nisso aqui, meus irmãos, que o propósito deles era levar o que eles haviam recebido. Todo dom que Deus dá é para repartir com as pessoas, é para levar para as pessoas. Muitas pessoas elas recebem aquele dom, ou aquela habilidade, ou aquela condição, e ela se acha superior aos outros. Ou ela pega e diz: eu tenho a
unção, tu não tem, tu precisa de mim, né? Ou coisa parecida. Você vê que eles queriam repartir o que eles tinham recebido de Deus. O Espírito Santo que estava sobre eles, eles queriam dar para aquelas pessoas. Eles podiam ter usado desse poder e ter dito: nós somos os escolhidos, os maiorais, vocês têm que nos obedecer, sei lá o que, ou dominar sobre aquele povo, ou sei lá, né, como a gente vê por aí acontecendo. O que ele fez? O que eles fizeram? Vamos orar para que vocês também recebam o que nós recebemos, o que nós temos dentro de nós, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Vamos orar para vocês também terem. Então traz isso para nós. A maior preocupação deles foi que eles recebessem o Espírito Santo. E a gente sabe: ah, pastor, mas eu estou com um problema na família, um problema financeiro, um problema de saúde. Jesus deixa bem claro: o reino em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Quando eu coloco o Espírito de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, tudo será acrescentado na minha vida. Então isso aqui, meus irmãos, é garantia de sucesso na vida cristã. Quando eu priorizo o Espírito Santo. Eles não desceram para fixar alguma coisa na igreja, para quem sabe pedir alguma coisa. Não, nós estamos precisando de dinheiro, a igreja, nós viemos aqui para falar com vocês, para nos ajudar. Não, eles foram, olha o propósito: levar o Espírito Santo, orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Esse era o propósito. Todos nós temos que ter esse propósito de buscar o Espírito Santo, tê-lo dentro de nós e levar por máximo de pessoas possível, mostrar, orar para que o Espírito Santo também alcance o maior número de pessoas possível. Amém? Agora olha o que aconteceu aqui diante dessa situação, ó. Diz aí mais no versículo 15, aliás 16, por que eles desceram ali para orar por eles, né? Porque nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então esse foi o propósito de Pedro e João. Foram até aquelas pessoas que receberam a palavra, se batizaram nas águas, mas faltava algo: o Espírito Santo. Então eu digo para você: coloque como propósito na tua vida ter o Espírito Santo. E se você já tem, glória a Deus, busque mantê-lo. Eu até usei o exemplo como uma bateria de celular. Toda hora você tem que estar carregando, senão vai acabar. Mais ou menos isso é o Espírito Santo. Se você não ficar carregando, se fortalecendo, adorando, tendo o teu momento pessoal com Deus, vai chegar a hora que você, quando menos espera, você está na carne. Você é bombardeado de carne, de pensamentos de tristeza, de mágoas, qualquer coisinha está te afetando, porque você está debilitado, está fraco espiritualmente. Quando você mantém a força de Deus, o Espírito dentro de você, você enxerga as coisas de maneira diferente. O Espírito Santo te fortalece. Amém? Então, ou seja, receber e manter. Ou se eu nunca recebi, poxa, tem gente que busca homens, como eu falei, busca homens até atravessando o estado para ir atrás de homens para receber oração, atrás de templos físicos, sendo que nós fomos chamados para ser o templo do Espírito Santo. Então não existe um ser mais poderoso, mais valioso do que o Espírito Santo na nossa vida. Então como que eu conheci Jesus, recebi a palavra e não vou ter propósito para receber e manter o Espírito Santo dentro de mim? Temos que ter esse propósito. Inclusive Pedro e João vêm por este propósito. Eles já haviam recebido a palavra, já tinham se batizado nas águas, mas faltava o Espírito Santo. Então prioridade tem que ser a comunhão com o Espírito Santo. Agora olha o que diz aí, lembra do Simão? Olha o que o Simão fez aí no versículo 18 agora. Diz aí: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo,
olha só, lhes ofereceu dinheiro. Olha aí, ele viu os apóstolos orando e as pessoas recebendo o Espírito Santo, e ele pega e oferece dinheiro para o Pedro e para o João, para eles receberem o Espírito Santo também. Olha o que ele diz, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então veja que dentro do coração do Simão, lembra o Simão que era mágico, era enganador, que todo mundo reconhecia como a virtude de Deus? Olha o que tinha dentro dele. Ele tinha ganância dentro dele, a ponto de oferecer dinheiro para receber o Espírito Santo. Claro, ele viu o poder do Espírito Santo se manifestando, ele queria esse poder para ele. E aí o que ele faz? Oferece dinheiro para o Pedro, para receber esse dom, esse poder. Irmãos, muitas pessoas, infelizmente, hoje, até hoje em dia, ela quer comprar a bênção de Deus. Ah, pastor, mas o senhor é contra dízimo e oferta? Não, dízimo e oferta é bíblico. É para honrar a casa de Deus, para manter a obra de Deus na terra. Deus estabeleceu isso. O que nós não concordamos é quando a pessoa quer oferecer dinheiro a Deus para ser atendida mais rápida, ou até mesmo para querer algo de Deus, né? Você tem que honrá-lo e você vai ser honrado, né? Você tem que entender que é para manter a obra, para pregar o evangelho, mas não para comprar a bênção de Deus. Muitas vezes você vê aquele tipo de separação dentro da religião, da igreja, e a gente fala de maneira geral, né? Onde aquela pessoa, a pessoa só é abençoada, ou ungida, ou orada porque ela deu oferta. Quem não tem oferta, quem não tem dinheiro, não ora, não abençoa. E aqui mais ou menos isso é o que o Simão está querendo estabelecer. Pedrão, eu te dou um dinheiro aqui. Imagina a igreja no início, a igreja sendo perseguida. Há pouco tempo mataram apedrejado discípulos. Então você imagina a igreja iniciando, e ele diz: eu te dou um dinheiro aqui. Se o Pedro fosse malandro, né, fosse esperto, tivesse lá a natureza avarenta, ele diria: bom, eu já estou orando por todo mundo aqui, não custa nada orar por ele também, e ele ainda vai ajudar a igreja, ele ainda vai ajudar a obra de Deus, então eu vou deixar assim, e vamos lá, vamos fazer. Será que o Pedro, olhando quando ele ofereceu dinheiro, que tipo de atitude o Pedro fez? Que tipo de atitude o Pedro teve? Que tipo de atitude Pedro teria se ele entrasse hoje em muitas igrejas por aí, em muitos lugares religiosos por aí? Como é que será que ele reagiria quando se vincula o dinheiro à bênção? Nós não vemos Jesus fazendo isso. Antes de curar o cego de Jericó, ele não diz: espera aí, o que tu tem aí na tua caixinha de esmola aí, antes de eu te curar, né? Porque cego normalmente vivia pedindo esmola. Vamos ver o que tu arrecadou aí para ver se eu te curo, né? Jesus não pegou para os leprosos e disse: mas quanto que vocês têm aí para mim? Vira aí a carteira, dá uma oferta que daí eu vou curar vocês. Jesus nunca vinculou bênção de Deus, oração, com dinheiro. Nós vemos Jesus falando de dinheiro, como da viúva lá pobre que deu moedinhas, os outros deram muito. Jesus fala que ela deu o melhor e os outros deram o resto que sobrava. Jesus fala muitas vezes de oferta, até de dízimo, mas não vinculando com receber algo de Deus. Então aqui esse homem oferece dinheiro para receber o Espírito Santo. Olha a reação de Pedro, para você ter uma ideia da gravidade da coisa. Olha o que Pedro fala para ele no versículo 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E olha que ele diz mais aqui, ele fala: teu dinheiro vai ser para a tua perdição, porque você acha que alcança o dom de Deus. Dom é habilidade, o que Deus te dá por dinheiro. Então esse teu dinheiro vai trazer perdição para a tua vida.
Então muitas pessoas estão querendo comprar a bênção de Deus, e como a gente brinca aí, mas é algo verdadeiro, aonde há oferta, há procura. E assim como talvez muitos falam, mas a culpa disso é os falsos profetas. Não, eu não acho que é só os falsos profetas o culpado. O culpado também são as pessoas que não querem estudar a Bíblia, que não querem orar ao Espírito Santo para ele dirigir. Porque quando eu orei, o Espírito Santo me mostrou o que era certo e errado, e ele me mostrou na palavra. Mas muitas pessoas, ela quer isso, então é oferta e procura. Como tem procura, vai ter quem se ofereça para mostrar, ou para vender o dom, ou para dar alguma coisa, né? Uma oração em troca do dinheiro e coisa parecida. Então é que nem negócio. Quanto mais procura, mais oferta vai ter. Então as pessoas muitas vezes elas querem comprar a bênção de Deus com dinheiro. Ela quer alcançar, porque é mais fácil do que orar, do que sacrificar o eu, do que ter comunhão com o Espírito Santo. É mais fácil pagar lá, fazer um voto, né, um pedido, que daí o outro lá vai resolver a minha vida. E aí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Pedro diz: olha, esse teu dinheiro aí vai ser para perdição tua. E talvez a pessoa ainda pense: pastor, mas tem que olhar com bons olhos, porque estão vendendo, mas estão arrecadando, né? Aparentemente é para a igreja, aparentemente é para ajudar a obra de Deus. Aí tem o ditado que o mundo diz aí, né? Como é que é? Os meios justificam os fins. Se fosse assim, o Pedro tinha aceitado o dinheiro. Pedro não aceitou. Pedro rejeitou e mostrou que era um pecado. E o que o Pedro fala para ele? Que ele não tem parte nesta palavra. Olha o que ele diz ali, versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Guarda essa palavra aí que depois eu vou mostrar para você. Arrepende-te dessa tua iniquidade, que é pecado, avareza, né? E ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Está preso a uma iniquidade, a um pecado. Então veja que ele diz: tu não tem parte nessa palavra. Olha como é sério o negócio. Tem gente que acha que não tem problema vender bênção, falar que vai dar um selo, que vai dar isso, que vai dar aquilo, que a pessoa vai levar um objeto, que vai abençoar a casa dela, mas ela tem que dar tanto, que fica aí muitas das vezes o evangelho sendo difamado por muitas pessoas aí, né? Que os pastores só querem dinheiro, coisa parecida, falando claramente. Aqui Pedro não deixou isso acontecer. Pedro na mesma hora mostra: não é dessa forma que se faz a obra. Esse teu dinheiro que você quer comprar a bênção vai ser para a tua perdição. Isso é iniquidade. E esse tipo de atitude não tem parte na palavra. Olha só, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então nós não vemos Jesus fazendo isso, orando e antes de orar pedindo dinheiro ou coisa parecida. Nós não vemos os apóstolos fazendo isso. Então quer dizer, é algo que não é bíblico, não veio de ensinamentos de Cristo. E infelizmente a gente vê isso na igreja. E aí, como a gente falou, em vez de priorizar, sacrificar o eu, a carne, a sua vontade para fazer a vontade de Deus, a pessoa prefere só dar o dinheiro, virar as costas e continuar nos erros, continuar em tudo igual. Mas pelo menos eu estou indo na igreja lá e paguei a bênção, eu vou alcançar. Olha só, Pedro diz: isso é iniquidade. E nós não estamos falando aqui contra o dinheiro, né? Porque o dinheiro é uma bênção. O que atrapalha é o amor ao dinheiro, é a idolatria ao dinheiro.
A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então quando a pessoa tem dinheiro e ela usa para ajudar pessoas, para pregar o Evangelho, para dar o melhor para a sua casa, para a sua família, para honrar aqueles que estão na sua volta, é uma bênção. Agora quando ela idolatra, coloca o dinheiro acima de tudo e acha até que pode comprar a Deus dando dinheiro, Pedro chama isso de perdição, iniquidade, e que não tem parte com o Evangelho, com a palavra que eles pregam. Amém? Então nós não podemos cair na cilada do diabo. E quando eu penso que o dinheiro vai me dar a bênção, ou a pessoa super poderosa que vai vir me abençoar, e aí eu paro de buscar o Espírito Santo, de acreditar que quem vai me abençoar é o Espírito Santo, é a comunhão com Deus, e começo a colocar minha fé em homens, em rituais, em venda de bênçãos e coisas desse tipo. Então a gente não pode cair nessa cilada. Lá na antiguidade já acontecia isso, e infelizmente até hoje a gente vê acontecendo esse tipo de coisa. Agora eu quero mostrar para você, antes da gente já orar, que sinais não mostram que a pessoa é de Deus. Às vezes acontece que nem o Simão aqui, né? Dominou toda a cidade, e do maior ao menor ouvia ele, mas ele era um mágico, ele era perturbado. O diabo se transfigura em anjo de luz. Todo mundo dizia, é a virtude de Deus. Olha a virtude de Deus, o que tinha dentro dele? Avareza. Ele queria comprar a bênção de Deus. Então a gente vê que não era algo de Deus que tinha dentro dele. Agora você vê às vezes alguém que expulsa o demônio, que fala a palavra de Deus, né, que até faz alguma maravilha, e a pessoa diz, não, mas é de Deus, porque essa pessoa está fazendo isso, ela expulsou o demônio, tudo que ela falar é de Deus. E eu quero mostrar para você que Jesus nos alerta que não significa que uma pessoa expulsou o demônio, que ela é de Deus. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá agora em Mateus 7:21. Mateus 7:21. Olha o que diz aí. Versículo 21. Jesus falando. Palavra de Jesus, hein? A palavra que todos davam atenção lá em Samaria, como a gente viu, né? Jesus diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então chamar Jesus de Senhor, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, dizer que Ele é Deus, dizer que Ele é o Salvador, o Messias, não significa que eu vou entrar no reino de Deus. Como que eu vou entrar no reino de Deus? Se eu fizer a vontade de Deus, se eu buscar matar minha carne para fazer a vontade dele. E aí entra o Espírito Santo como nosso aliado para fortalecer o nosso coração, nos dar frutos para agradar a Deus. Não é perfeito, perfeito é só Deus. É aquela pessoa decidida, não, eu vou praticar a vontade de Deus. Então chamar Ele de Senhor não me leva à eternidade. Eu tenho que praticar, fazer a vontade de Deus. E olha o que ele fala sobre isso, ó. Preste bem atenção, ó. No dia do juízo, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? Profetizar é falar a palavra de Deus. Hoje em dia, profetizar é ficar revelando o futuro das pessoas aí e outras coisas, né? Profetizar é falar a palavra de Deus. Então ele diz: nós profetizamos, falamos a tua palavra, nós expulsamos demônios e nós fizemos maravilhas. Olha o que Jesus vai dizer para essas pessoas. Olha como é forte. E então lhes direi
abertamente. Então, quando ele fala abertamente, é que agora não é abertamente. Vai chegar o dia do juízo e ele vai falar abertamente para todos ouvirem. E ele diz: então lhes direi abertamente: nunca, olha só que forte, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Lembra a iniquidade que o Simão tinha lá, que Pedro falou? Olha, isso aí é iniquidade, Simão. Tu está em pecado. Vai te arrepender dessa tua iniquidade, que acha que pode comprar o dom de Deus. Então, tanto quem compra quanto quem vende tem culpa no cartório. Porque se tem quem quer vender, tem quem quer comprar, né? E às vezes as pessoas dizem: ah, mas os falsos profetas que enganam, que são culpados. Tem muita gente aí que quer ser enganado. Ela não quer ter outra forma de chegar a Deus senão através do dinheiro, para comprar a bênção, que é mais fácil do que matar a carne, renunciar, né? E buscar, como Jesus disse: quem entra no reino é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então fazer a vontade de Deus é mais difícil. Então a pessoa busca outros meios, né? E aí tem quem os oferece. Então a gente vê, eles profetizaram, expulsaram demônios, maravilhas fizeram, mas olha o que Jesus diz: eu não conheço vocês. E Jesus não diz assim, ó, um dia eu conheci. Ele disse: eu nunca conheci vocês. Ele diz ali, ó, nunca vos conheci. Olha só, lembra do Simão? O Simão queria comprar a bênção, mas todo mundo achou que ele estava convertido. Ele já tinha se batizado nas águas, ele já tinha aceitado e estava no meio dos crentes, mas ele estava querendo comprar a bênção. Então, quando uma pessoa não recebe o Espírito Santo, não faz a vontade de Deus de coração, Jesus não conhece ela. E Deus nos chama a conhecê-lo e ser conhecido dele. Então leva isso para a parte que a gente está falando de propósito, de lideranças religiosas, que pode acontecer que a pessoa acha que só porque fez um sinal, expulsou o demônio, tudo que aquela pessoa fala é de Deus. A gente já vê pelo que Jesus diz aqui que não. Nós temos que ver se está fazendo a vontade de Deus, se está realmente levando o Evangelho de Cristo como tem que ser, ou levando pessoas a idolatrar aquela pessoa, ou até fazer rituais que não são bíblicos, coisas que não são de Deus. Então pense nisso, né, a nível religioso, e traga isso para nós também pessoalmente. Você já pensou? Você tem expulsado o demônio? Ah, pastor, eu tenho certeza que o mal estava na minha vida, mas eu usei o nome de Jesus e ele saiu do meu caminho, as coisas melhoraram. Ah, pastor, eu até falei da palavra de Deus para alguém e realmente aquela pessoa acreditou. Nossa, a vida dela foi abençoada, pastor. Olha, eu até orei e uma maravilha aconteceu na minha vida. Eu usei o nome de Jesus e uma maravilha houve na minha vida. Só que Jesus disse que os falsos profetas fariam isso também. E ele disse: eu nunca conheci, porque vocês praticam, vocês estão usando o meu nome, mas vocês continuam praticando iniquidade, praticando pecado, avareza e outros pecados, né? Não é só avareza. Vocês continuam não fazendo a minha vontade. Então traz isso para nós também, que nós não venhamos chegar diante de Jesus um dia e ouvir essa palavra dele: eu nunca te conheci, nunca vi. Talvez a pessoa é conhecida de todos. Lembra do Simão? Toda a cidade conhecia o nome dele, do menor ao maior o reconhecia e obedecia, mas Jesus não conhecia o Simão. Então às vezes a pessoa é conhecida religiosamente, no mundo, na sociedade, ela é famosa, mas será que ela é conhecida de Jesus? Esse tem que ser o nosso objetivo, ser conhecido de Cristo, Ele realmente saber quem a gente é e a gente buscar conhecê-lo cada vez mais, em nome de Jesus, amém? Então precisamos abrir os olhos. Sinais não mostram que vamos entrar no reino e que somos de Deus. O
que mostra é se fazemos a vontade do Pai, liberamos perdão, praticamos o bem, o amor, a santidade, a comunhão com o Espírito Santo. É isso que a gente precisa fazer. Se realmente a gente ama Jesus, a gente tem que fazer a vontade do Pai. Amém? Agora, para encerrar, vamos rapidinho lá em João 14. No capítulo 14, versículo 26. Não existe maior pessoa do que Jesus para as nossas vidas. O Espírito Santo é tudo. Diz lá no 14, 23, né? João 14, 23. Texto bem conhecido. Olha o que diz aí. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha o que ele diz: vai guardar a minha palavra. A minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Faz referência ao Espírito Santo. Então, se eu amo Jesus, eu guardo a palavra de Jesus. Lembra que a gente leu? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Quem que vai entrar no reino? Quem faz a vontade do meu Pai, quem guarda a minha palavra. Quando diz guarda a minha palavra, é buscar o que Jesus ensinou e guardar no coração para praticar. Porque muitas pessoas guardam, sei lá, fofoca no coração, né? Guardam lá uma história de alguém, né? Guarda lá o capítulo do filme, da novela, de não sei o que, mas a palavra não guarda. Como diz o ditado aí, entra no ouvido e sai no outro, né? A pessoa vai para a igreja, ouve a palavra. Lembra que a gente leu que Samaria dava atenção à palavra que o Filipe pregava. Eles ouviam a palavra e criam na palavra. Eles davam a devida atenção à palavra. E aí hoje em dia você vê lugares por aí que até a pessoa não vai por causa que tem muita palavra. Ela diz: ah, não gostei, fala muito, porque ela quer só resolver o problema dela, fazer um ritual religioso, receber lá uma unção e ir embora. Ela não quer saber da palavra para se converter, da palavra para mudar comportamento, para fazer a vontade de Deus. Ela não está buscando a Deus para fazer a vontade dele. Só que Jesus deixa bem claro: quem me ama, guarda a minha palavra. E uma coisa que a gente tem que entender: quem batiza com o Espírito Santo não são homens. Embora João, Pedro oraram, mas quem batiza é Jesus. Então não adianta impor as mãos se aquele coração não ama Jesus. Está dizendo bem claro. Jesus não disse: olha, os meus apóstolos vão impor as mãos e eu e o Pai viremos e faremos morada. Jesus deixa bem claro: nós vamos vir fazer morada em quem me ama. E quem me ama, guarda a minha palavra. Se eu guardo a palavra, eu estou mostrando que eu amo Jesus. Mesmo não querendo a minha carne, não desejando, eu libero perdão. Eu estou guardando a palavra de Jesus. Muitas pessoas não dão valor, né? Fazem pouco caso da palavra. Só que a palavra criou os céus e a terra. Jesus é a própria palavra. Pode passar os céus e a terra, a palavra jamais passará. Aí vem um com as conversas: ah, pastor, mas hoje em dia é diferente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra dele não muda, ele é o mesmo. Então é a mesma palavra para nós hoje, né? Não tem essa conversa que é diferente, não. Se eu guardar a palavra, o Espírito Santo vai fazer morada dentro de mim. Ah, mas eu acho que eu posso amar Jesus sem valorizar e sem guardar tanto assim a palavra. Olha o que Jesus reforça aqui dizendo, ó, no 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem me ama, guarda. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então quer dizer, Jesus deixa bem claro: você me ama, guarda a minha palavra, pratica, se esforça, e o Espírito Santo vai fazer morada em você. Lembra? Eu faço a vontade dele, eu vou entrar no reino.
Como que eu consigo receber o Espírito Santo? Guardando a palavra. Eles todos estavam atentos à palavra que Filipe pregava, e essa palavra trouxe resultados na vida deles. Inclusive o Espírito Santo na vida deles veio. Agora o outro queria comprar o Espírito Santo e não queria conquistar pelo seu esforço de crer em Deus e guardar a palavra dele. Queria adquirir através do dinheiro. Pedro dá um cortaço nele lá e mostra que esse tipo de atitude não tem parte com a palavra de Deus. Agora Jesus fala isso de quem ama guarda e vai fazer morada, e ele continua falando do Espírito Santo. E eu digo para você até que está me ouvindo nesse momento também, se você tem dúvidas sobre essa pregação, sobre a palavra, o Espírito Santo nos ajuda em tudo isso, né? É você orar a Deus. Por isso que eu digo, o Espírito Santo é mais importante do que qualquer pessoa, porque não é o pastor Leonardo falando, é a Bíblia. Então se o Espírito Santo testifica e me ensina, eu vou ter certeza que eu estou no caminho certo. E Jesus fala isso aqui, no versículo 26, na continuação, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas e vai nos fazer lembrar do que ele tem dito. Olha só, aí muitas pessoas dizem, eu recebi o Espírito Santo. Ela pula, salta, rodopia, grita, faz lá aquela fiasqueira às vezes para chamar a atenção, descontrole. O Espírito Santo é mansidão, é domínio próprio, né? E qual é a função maior do Espírito Santo? Nos ensinar. Olha o que Jesus diz: você vai receber o Espírito Santo para quê? Para rodopiar e pular e saltar e todo mundo ficar olhando, chamando atenção? Não, ele vai ensinar todas as coisas. E ele diz, além de ensinar, ele vai te fazer lembrar da minha palavra. Talvez você já foi tocado pelo Espírito Santo em algum momento, que você estava até prestes a pecar, e o Espírito Santo te tocou dizendo, você tem que liberar perdão, te acalma, né? Você está muito nervoso, nervosa, ou até você foi encurralado em algum momento, sei lá, para mentir, e veio o Espírito Santo te lembrando que Jesus é a verdade, e você, tá claro que o Espírito Santo lembra, né? Mas depende de nós obedecer ou não, né? O Espírito Santo muitas vezes lembra e a pessoa peca igual, né? E aí, se ela insistir, o Espírito Santo vai embora. Ela tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo mostra, você tem que orar, e a pessoa faz pouco caso, vai deixando e não ora. Cada vez mais ela vai enfraquecendo. O Espírito Santo nos lembra para quê? Para nos ensinar e nos fazer guardar a palavra de Jesus. Essa é a maior função do Espírito Santo: nos ensinar e nos fazer lembrar das palavras, dos ensinamentos de Jesus. Olha o que Jesus fala: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, então é para a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus. O Espírito Santo faz a gente lembrar, e consequentemente, se eu amo Jesus, eu vou lembrar e vou guardar a palavra, eu vou lembrar e vou praticar. Vai ser algo que eu vou valorizar na minha vida e vou mostrar que eu amo Jesus praticando o ensinamento dele. Amém? Então guarde essa palavra no teu coração. Ter o Espírito Santo é tudo que nós precisamos para vencer nesse mundo, né? Ele disse, primeiro o reino, tudo é acrescentado. Logo, se eu estou buscando fazer a vontade dele, eu tenho acesso ao reino, e acesso ao reino é acesso de tudo que eu preciso. E o Espírito Santo é a maior riqueza, o maior tesouro que nós temos.
Por isso que eu friso bem, tem gente buscando mais religião, mais homens, mais rituais do que o próprio Espírito Santo. Então a gente vê o resultado, como Jesus fala, a árvore se conhece pelos frutos. Então você vê que o ensinamento não é bom, porque leva aquela pessoa a idolatrar alguém, a depender de alguém, e não depender do Espírito Santo, e não buscar fazer a vontade de Deus. Ela ou idolatra pessoas, ou busca comprar a bênção de Deus com algum ritual, que ela só vai ter o selo se ela fizer o voto, sendo que o selo quem dá é o próprio Jesus, o selo do Espírito Santo, o selo de ser filho de Deus. E esse selo a gente alcança como? Amando Jesus, guardando a palavra dele, e aí ele vem e nos sela com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no coração e vamos juntos guardar a palavra e amar o Senhor Jesus Cristo. Amém?